que o Rye Whisky já foi a bebida mais consumida dos Estados Unidos e hoje ele divide tantas opiniões? Bom, vocês estão na temporada 3, episódio 4 do nosso podcast Água da Vida. Eu sou Maurício Porto e ele é César Adames. Estamos aqui com o nosso apoiador, Maker's Mark, que faz esse nosso projeto chegar até vocês. Lembrando que o Água da Vida podcast tem 8 temporadas, a gente está na temporada 3, são episódios de 20 a 30 minutos, toda segunda-feira a partir das 5h30 da manhã, então indo para o trabalho, nada melhor que você começar a semana escutando um pouco de histórias sobre o mundo do whisky. E hoje vamos falar de um dos estilos Rye que você eu mais gosto, cara. Eu gosto muito mais, pessoalmente, eu gosto muito mais de você Rye do que bebe ele Bourbon. puro e no coquetel? Cara, as duas coisas. Eu gosto dele puro, eu acho ele uma bebida muito mais... É mais desafiador, né? Mas é mais seco, meu paladar vai para as bebidas mais secas. Fala pra gente o que é. Nos outros episódios a gente teve, relembrando o pessoal, estamos no episódio 4, que é dedicado ao Rye, que é o... Whisky de centeio. Centeio. Exatamente. Então, centeio. Antes do centeio, a gente falou no episódio passado de Tennessee Whiskey e antes, no episódio 2, a gente falou de Bourbon. Isso. Bourbon e Tennessee, basicamente 51% De milho. de milho. Isso. E o Rye? O Rye segue as mesmas regras, mas ao invés de 51% ou mais de milho, ele vai ter 51% ou mais de centeio. Tá. E aí aqui tem uma curiosidade. A gente falou muito que os bourbons, eles, apesar de ser 51% ou mais, eles estouram lá para 70%, Isso. 75%. Rye Whisky não é bem assim, né? Existem dois estilos. Existe um estilo antigo, que é o estilo que era produzido antes da lei seca, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais pra frente, mas ainda existe um estilo moderno de Rye que ele bate lá na trave dos 51%. Você pensar em Jim Beam Rye, por exemplo, Wild Turkey Rye, todos eles 51% de centeio, aí eles vão ter lá em torno de 40%, 35% de milho, Você e um falou- pouco de cevada maltada. Só, desculpe te interromper, você falou de Jim Beam. Isso, Jim Beam Rye, E- isso, Wild Turkey Rye. Tá. Lembrando que Jack Daniels também tem um Rye. Jack Daniels tem um Rye. Isso. E a receita, o Jack Daniels Rye é muito legal porque ele tá no meio do caminho entre o que é um Rye clássico, então, cara, 90% de centeio, e esse New Age Rye, que são esses Rye whiskies, esses whiskies de centeio que foram revisitados, né? A gente vai contar isso depois, por causa Isso. da coquetelaria. Ele tem 70% de centeio. Então ele não bate na trave, mas ele também não tá lá nos, sei lá, New Riff e tal. Agora, voltando pro Bourbon e Tennessee, milho, 70%, sobra 30%, que o Isso. pessoal vai usar um pouco de centeio, ou cevada, ou trigo. Isso. No caso do Rye, você usa Rye e os outros ingredientes. Tem Cara, como é que entra o geralmente- milho aí? O milho entra em quantidade maior? Geralmente é milho e cevada, Tá. né? Você sempre vai ter, que nem eu falei já em outros episódios, você sempre vai ter um pouco de cevada, porque a cevada ela contém a alfa e beta amilase, que são as enzimas que vão ajudar na parte da fermentação, né, da conversão dos açúcares. Agora, tem um ponto que é engraçado, que é o seguinte: existem hoje Rye whiskies, especialmente os Rye whiskies que são produzidos por uma empresa que pouca gente conhece, mas certamente já bebeu, que é a MGP. Eles usam enzima artificial, então eles têm muito pouca cevada. Para você conseguir fazer uma fermentação, e eu vou desligar já o nerd mode nisso, mas para você conseguir fazer uma fermentação boa, você tem que ter no mínimo uns 10 a 12% de cevada. A não ser que você use enzimas artificiais. Aí você consegue reduzir isso quase para zero, 5%, 3%. E a MGP produz um Rye Whisky clássico, muito bom, tem muita qualidade, eles não têm rótulo próprio, eles vendem esse Rye Whisky para quem quer produzir whisky. Então, por muito tempo, a Bulleit, por exemplo, o Rye da Bulleit, que é o verdinho, não vermelho, era MGP. O Heaven's Door, do Bob Dylan, MGP. Cara, é um produto de altíssima qualidade, mas que é isso, né? Usa enzima artificial e tal, e não tem rótulo. Não tem, ele é um white label. Tá. Tá. Então,
relembrando, ele segue um padrão muito semelhante ao Bourbon Tennessee, só que em vez de colocar o milho, você vai colocar centeio, que tem uma característica muito própria que a gente vai falar daqui a pouco sobre as características, até comparando alguns rótulos que estão no mercado. Mas antes disso, eu queria entender o seguinte, por que ele sumiu? Cara, isso teve a ver com a lei seca dos Estados Unidos, né? O que acontece, né? A gente comentou nos outros episódios, a primeira bebida dos Estados Unidos foi o rum, aí depois do rum, durante a guerra, né, da guerra de independência, passou a ser o rye whiskey, né? Porque eles não tinham mais fornecimento de rum, brigaram com a metrópole, afinal. E o rye whiskey, ele era produzido no norte dos Estados Unidos, né? Perto do que a gente chama do Rust Belt, lá, assim. Então, Maryland, Pensilvânia, etc. E isso permaneceu por muito tempo, quase 200 anos. Só que o que aconteceu? Rolou a lei seca dos Estados Unidos no começo do século XX. 1908. Foram 10 anos, né? 1909 e 1922. 22 foi quando terminou. Foi um pouquinho 10 mais anos, que 10 anos, uma coisa assim. E o que aconteceu, né? Essas destilarias que elas estavam lá no norte, elas eram destilarias pequenas. Então elas não estavam preparadas para... Cara, o mercado delas sumir durante 10 anos. Elas não tinham capital de giro, elas não tinham provisão. Algumas ainda sobreviveram porque elas conseguiram uma licença para vender o uísque como produto medicinal. Então você bebia lá uma talagadinha de uísque para se curar, eu faço isso até hoje, né? Para se curar de vários males, como tédio, mau humor e tal, né? Mas a maioria delas sumiu. E quando voltou a poder beber nos Estados Unidos, o incentivo do milho do governo foi muito alto. Então as destilarias de Bourbon começaram a despontar e o rye whiskey sumiu. Eu acho que antes disso, e eu estou um pouco monopolizando aqui, eu gosto muito de rye, mas eu acho que um pouco antes disso é importante dizer que é o seguinte: o rye whiskey ganhou muito coração dos Estados Unidos. Antes ele era consumido muito no norte, beleza. E como que ele começou a ser consumido no sul? A partir de 1870. Porque em 1870 a bebida que a galera bebia no sul era conhaque. Né? O rico bebia conhaque. Só que lá por 1850, 1870 teve a filoxera, que acabou com os vinhedos todos da Europa. Se você não tem vinho, você não tem... se você não tem uva, você não tem vinho. Se você não tem vinho, você não pode produzir conhaque ou brand, né? Categoria brand. Tá? E aí o que acontece, né? O alcoólatra lá, especialmente, você vai pensar... New Orleans, né? Que eles consumiam muito. Eles passaram de conhaque para rye, que era a bebida tradicional dos Estados Unidos na época. Até porque você fala de New Orleans e esse estado pertencia à França. Uhum, sim, o governo norte-americano queria alugar, porque aquilo ali era a descida do rio Mississippi. Sim. E aí foi falar com Napoleão III, não lembro qual que era o Napoleão que estava lá no comando, tipo, você quer alugar pra gente? Ele falou, vocês não querem comprar? E aí ele pagou, os Estados Unidos pagou uma soma para comprar o estado, e aí ficou. O nome Bourbon também, a gente não comentou isso, historicamente, tem a ver com a família real, os Bourbons, a dinastia né, que dominou a França, que foi quem apoiou a guerra de independência norte-americana, até porque você tinha exército francês, generais franceses treinando o pessoal, porque senão talvez o George Washington não ia dar conta daquilo sozinho. Então tem um pouco desse envolvimento aí. Mas voltando, aproveitando aqui do barril que você estava falando, e aqui a gente tem uma foto bem simbólica, voltando um pouco aqui, ó, você tem aqui o barril esvaziando aqui, você imagina que é uma cena bem peculiar, porque você imagina, todo mundo botou então o uísque pelo bueiro. Não, vocês já viram em fotos de outros episódios o warehouse, onde você tinha ali um depósito com 1.000, 2.000 barris. Você acha que o cara chegou lá e foi quebrando o barril com machadinho e tudo mais? Não. Esvaziou, e eu fico com uma dúvida ambiental, que isso hoje era um impacto ambiental. Que os caras jogaram todo o uísque, jogaram todo no rio, e aí a maioria das empresas pegou e falou assim, tá bom, perdi, eu vou ter que perder o líquido, mas não destrói o barril.
vou tentar recuperar pelo menos eu não vou ficar no prejuízo total. E foi aí, nessa época do Prohibition, que você tem o grande incentivo dos escoceses comprando esses barris. Sim, exatamente. Porque antes você tinha barris europeus ali. O barril americano, que hoje quase todo mundo utiliza, primeiro uso, ex-Bourbon, ex-Tennessee, no whisky escocês, veio desse período da lei seca. Então são fatos interligados que a história ajuda a explicar um pouco, tá? E aí o que aconteceu foi isso, né? Então o Rye Whisky, ele começou lá em cima, ganhou os Estados Unidos, mas com a lei seca, desestruturou todo o comércio. Quando voltou, o incentivo do governo era para milho e era pro Corn Belt ali, né, que é o meio centro-oeste, que estava produzindo muito dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam também incentivar a linha férrea. Então, quando você vai pro Kentucky, você vai pro Tennessee, cara, você vê trem pra caramba. Era justamente isso. Eles tinham uma malha férrea muito boa e eles queriam incentivar ainda mais. Como que você vai incentivar? Você precisa ter logística, você precisa ter produto. Então, investimento para o milho alcançar todos os cantos dos Estados Unidos. Exatamente. Mas vamos falar um pouco a questão, quando a gente fala de cevada, você tem um toque picante, você tem um pouco de hortelã. Aqui a gente centeio. Você tem esse toque picante, a hortelã. Aqui a gente está vendo 7 rótulos. No Brasil a gente só está com um, que é o Wild Turkey. Aliás, aqui no Brasil hoje... Não, agora a gente tem Jim Beam, que é 51%. Vamos começar de menos centeio para mais, isso. Vai. 51% de centeio. Bate na trave. Jim Beam e Wild Turkey. Tá. Aí, Wild Turkey é pouco expressivo, né? Não é um dos whiskies foco deles, mas beleza. Aí, um pouco para cima, você vai ter o Jack Daniels, 70%. Você vai ter também lá no meio do caminho, eles não divulgam, que é o Sazerac Rye. Tá. O Sazerac Rye, a Sazerac Company, que pertence a Buffalo Trace, cara, eles são muito hush-hush, assim, em relação a Mash Bill, então você não sabe. Mas é mais ou menos lá pelos 70-ish. Aí você sobe um pouco mais, você vai ter o High West Double Rye, que é produzido... ele é produzido na High West Distillery, que eu não tenho certeza onde que ela é. É um outro estado totalmente distinto do Tennessee e do Kentucky, tá? Tem que dar uma pesquisada. Vou pesquisar isso, não me lembro agora. E a High West, ele tem uma coisa que é muito legal, que ele é um rye quase 97, ele é quase puro rye. Por quê? Porque ele usa uma parte de rye maltado também. Então ele usa um pouco desse rye da MGP, que é o rye 95%, e um rye deles, que é um rye maltado, que é 100% rye. Juntando isso, dá quase 97% de centeio, cara. Então ele é um... E isso é muito... isso eu não comentei, eu acho muito legal comentar. Que eu falei no começo, né? Que você tem o New Age Rye e o Rye clássico. Os ryes que eram produzidos lá em cima, em Maryland e na Pensilvânia, eles eram ryes que eram muito centeados. Então, cara, de 70%, 80% de centeio. Quando foi revisitado, que é o que a gente vai falar agora, por que foi revisitado? Coquetelaria. Sim. Né? Então, de 20 anos para cá, a coquetelaria tentou resgatar o rye e a indústria, beleza, aceitou, queremos ganhar dinheiro. Né? Só que o rye que foi produzido pela indústria hoje é um rye para agradar o paladar moderno. Coisa mais equilibradinha, mais bonitinha. Então esses New Age ryes, né, New Wave ryes, eles são muito menos centeados. Eles são 51%. Até por exemplo, o Wild Turkey, ele coloca uma fruta vibrante, um pouco de grassness, que é aquele toque vegetal, tá? Já vai para o Mitchell's, que é um produtor hoje que está se destacando aí muito lá nos Estados Unidos. Ele começou com rye e agora ele ampliou a linha dele ali. Ele tem mais laranja, ele tem um pouco de feno, chocolate branco, tá? E aí tem outras marcas aí, por exemplo, o Knob Creek, que é uma linha clássica dentro do grupo da Jim Beam. Você tem ali maçãs, um carvalho mais delicado e especiarias. É isso aí. Tá. Why So Pig, se eu não me engano, e Hudson também são ryes mais puxados por centeio. E o interessante você notar também, olha o estilo das garrafas, né? Você tem aqui uma que parece até garrafa de azeite, né? O diferencial ali é muito...
3 delas usam a cera com acabamento também, que até o nosso apoiador aqui, o Maker's Mark, ele é o mais famoso da serinha. Você sabe que a gente acabou falando no episódio de Bourbon, e a gente não falou de um detalhe clássico, que é o seguinte: o Makers, ele tem a patente, o trademark dessa sobre cera. Essa cera. Aproveitando aqui, ó, você vê que são 3 ceras que o direito de usar cera, qualquer bebida pode ter. Sim. Mas essa coisa da cera caindo aqui, vermelha, só Makers. Então, o que acontece? O pessoal pode fazer, mas depois tem que cortar aqui para não fazer isso. Isso aqui, você lembra quando a gente vai na destilaria, a linha de produção, ele é a linha de produção mais lenta do mundo, porque são as mulherzinhas que artesanalmente... Elas são 2 que pegam a garrafa, mergulham num balde com cera vermelha, e aí tiram aqui, tá? Exatamente. E aí coloca de volta. E você sabe que eu tenho em casa uma garrafa rara desse uísque aqui. Que escorreu por cima do rótulo? Não. O quê? Uma garrafa vazia lacrada. Eu não te contei essa história? Não. Eu tava lá visitando a destilaria e aí eu olhei e falei pro cara: escuta, dá pra passar uma garrafa vazia? Aí o cara olhou pra mim e disse assim: mas por quê? Eu disse: porque todo mundo tem garrafa lacrada. Ou tem uma garrafa que você tira essa parte aqui do lacre, aqui abre, bebe, então, ou é aberta ou é fechada com líquido. Eu vou ser a única garrafa lacrada de Ardor Kentucky. De Ardor Kentucky, né? Aí ele: gostei da sua ideia, me dá seu cartão de visita que eu coloco dentro. Eu disse: não, isso aqui não é garrafa de resgate que eu tô mandando no mar. Mas é legal a ideia. Aí o cara pegou, fez, eu levei. Porque depois que você passa a cera aqui, coloca de volta na esteira, ela vai andando e passa por uma estufa para o calor secar. Aí eu levei a garrafa. A parte mais legal da viagem, você não sabe qual foi. Eu com a minha mala de mão, com a garrafa dentro. Adivinha o que acontece? Quando passa no raio-x... A pessoa quer... Ô, meu amigo, abre a mala aí que o senhor tem uma garrafa. Tem uma garrafa, senhor. Yes, we can. Aí o cara pegou e disse: vou confiscar, tal. Quando o cara dá de cara com isso assim: mas o que tem aqui dentro? Eu disse: ar. Como assim? É que eu quis levar o ar do Kentucky para o Brasil. Não, brincadeira, não falei isso. Eu disse: eu estava fazendo um tour, etc e tal. Aí eu pedi, aí o cara: tudo bem, pode ir embora. O cara perdeu a viagem ali. Então, mais uma história que vale a pena contar aí para vocês. Mas voltando aqui para são estilos diferentes, né? Então a gente não pode dizer que é só o picante. Isso. Eu acho que tem uma coisa também que eu comentei, mas acho que não deixou claro. Tá bom, beleza, sumiu o rye, mas a gente tá com um monte de rye aqui. Por que tem isso, né? Como que foi esse resgate? Esse resgate partiu do mundo da coquetelaria, né, dos bares, na verdade. Lá pelos anos 2000, uma série de bartenders relativamente famosos, então Sasha Petrasky, o Sam Ross, né, eles começaram a estudar os coquetéis antigos, então coquetéis da pré-lei seca norte-americana, muitos dos coquetéis que tinham sido criados em Nova Orleans, então naquela época, 1870, então o Sazerac, o La Louisiane... O Sazerac tá até aqui. O Sazerac Rye. Sazerac Rye. Tem alguém que tem um cachorro chamado Sazerac? Tem, coincidentemente é o nome do meu querido dog. Depois se der aí, produção... Coloca uma foto do Sazerac. Vou mandar uma foto do Sazerac para a produção. Agora o Sazerac ganhou irmão, né? Ganhou a Vesper também. Legal. Agora temos dois. O cara que é ligado ao mundo do alcoolismo. Brincadeira. Coitado, quem sofre é o cão. Tá? Mas é isso, né? Eles começaram a revisitar esses estilos, e aí eles liam assim: cara, mas a receita de Sazerac pede um whisky de centeio, eu só tenho bourbon. O que é isso? Ou Wild Turkey, ou, sei lá, Jim Beam, etc. Vocês conseguem produzir um rye para mim? E aí uma outra coisa interessante é você ver que essa volta que você está contando aqui, aconteceu uma coisa aqui no Brasil, que lamentavelmente a gente até um tempo atrás estava bem atrasado na coquetelaria. Vamos imaginar um Manhattan e um Old Fashion feito com blended whisky escocês. Isso acontecia. Então era assim, aí a gente migrou pro Bourbon e pro Tennessee. Então quantos Manhattans e quantos Old Fashion não foram feitos com Jack Daniels ou com Jim Beam? Bom,
Tá, já evoluiu, né? De blended para bourbon e Tennessee, ok. Mas o rye tem a característica clássica dele. Cara. A maioria dos coquetéis clássicos foram criados com rye. Então, se você pensar no Manhattan, por exemplo, o Manhattan, muito provavelmente ele nasceu com rye e foi adaptado para bourbon, né? O Sazerac, certamente. La Louisiane, certamente. Vieux Carré, certamente, né? Que são... Todos esses coquetéis álcool no álcool, muito famosos, eram com whisky de centeio. E acho que, assim, para finalizar o nosso papo, o whisky de centeio, ele tem passado, como ele é já um produto mais nichado do que o bourbon, ele tem, não é sofrido, ele tem, acho que, se beneficiado de avanços muito mais rápidos. Então, hoje, por exemplo, você vai ter rye que é, cara, rye 100% rye. Rye com centeio maltado. Então ele usa centeio maltado junto com centeio normal para o centeio maltado ajudar na fermentação. Você tem, cara, um rye que eu amo nos Estados Unidos que chama New Riff, por exemplo. O New Riff é produzido por uma destilaria relativamente artesanal. Acho que ela é grande demais. Too old to die young, assim. Ela é grande demais para ser considerada uma destilaria artesanal, mas tá lá no limite. E eles fazem isso. Eles produzem whisky de centeio maltado 100% e também um que é meio a meio, assim, também. Muito bom. Legal. Vamos ficar por aqui, então. Ficamos por aqui, um episódio um pouquinho mais curto, agradecendo aí nosso apoiador, Maker's Mark, o Wheated Bourbon, não é rye de novo, mas mais querido do Brasil. É isso aí, gente. Até o próximo episódio.